Rapaziada, e a coisa tá feia mesmo pro Augusto Melo, presidente do Corinthians, que agrediu um torcedor do Cruzeiro, e as câmeras de segurança do estádio já estão disponíveis, mostrando e confirmando a versão do torcedor. Ele ficou muito nervoso, se dirigiu a mim, eu não esperava, ele desferiu um soco visível. Você vai ver no vídeo de hoje o Neto falando sobre o ocorrido, a advogada do torcedor, o depoimento do agredido e até mesmo o delegado falando sobre o caso. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve agora para apoiar nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Quero te lembrar também que esse vídeo aqui é patrocinado pela 1xBet, o melhor lugar para você fazer os seus palpites esportivos. Na 1xBet você tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu primeiro depósito utilizando o nosso cupom Fora de Campo, você ganha 100% de bônus, tá? Então é muito fácil para você ter acesso. Aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code, acessa o site, faz o seu cadastro, faz o seu primeiro depósito utilizando o nosso código para ganhar o seu bônus e já vai lá fazer o seu palpite esportivo no seu time de coração, beleza? Aconteceu a situação com o Augusto Melo? Boa noite, eu sou torcedor do Cruzeiro, meu nome é João, eu tenho 40 anos. Eu estava ali no setor dos camarotes. Ao final do jogo, meu filho de 8 anos que está comigo pediu para eu comprar um suco para ele. Eu me dirigi ao bar que ficam atrás dos camarotes e foi quando o presidente do Corinthians estava passando com uma série de seguranças, quando a torcida do Cruzeiro começou aquelas brincadeiras de chamar de segunda divisão e eu entrei na brincadeira. Falei que ele seria dei tchauzinho, falei que ele seria o presidente do Corinthians que ia rebaixar o Corinthians. Ele ficou muito nervoso, se dirigiu a mim, eu não esperava, ele desferiu um soco visível e eu não revidei. Depois eu fiquei um pouquinho nervoso, mais em relação ao meu filho que estava ali comigo. E acabei gesticulando, falando que eu ia representar. E agora eu vou representar não por querer ganho secundário em relação a isso, eu não preciso. E eu só queria que essas pessoas não se sentissem acima de tudo. Poder fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Eles afirmaram o tempo inteiro que a gente iria jogar lá. E a gente já foi muito maltratado lá. Me desculpe, porque eu já fui com meu filho. A torcida visitante no estádio do Corinthians é muito maltratada. Isso é uma rivalidade, mas tem limite. E as pessoas não estão acima do respeito. E tem que saber que tem outro ser humano ali, entendeu? É isso, obrigado. Além da ameaça geral, né, de vocês vão jogar lá, houve alguma pessoal a você? Não, a mim não, pessoal não, ele só se dirigiu a mim e me desferiu um soco, é isso. Tiveram algum contato posterior a isso ou ainda não? Depois não, ele se dirigiu ao elevador e foi embora. Então, ó, Logo após a notícia da agressão que Augusto Melo tinha cometido contra um torcedor do Cruzeiro após a derrota do Corinthians, o Neto falou sobre o assunto no apito final. Quando um presidente, por exemplo, a gente sai na rua, não sai? Ô, André Hernan, você falou aquilo lá, conversa... Você vai dar soco no cara? Não. Né? Ô, Canuto, você fez uma matéria, não sei o quê, que eu não gostei. Ô, Gustavinho, Olivia, você fez... Cara... É normal. É normal, toda hora você tá na rua, nego. Agora, um presidente, isso se comprovar a agressão, que a Itatiaia tá dando. Se um presidente chega a via de fatos, porque um torcedor que ganhou um jogo de 3-0 e diz de uma maneira... Leve, né? De brincadeira. Não leve de verdade, né? Só falou verdade. Ele só falou verdade. E aí, ele dá um soco no rosto, no maxilar... do João, vamos ver o que a polícia vai fazer. E aí, quando tem imagem, né? Se isso for verdade, deve ter imagem, você não pode ser presidente do Corinthians. Você não está preparado por isso. Você tem uma pessoa que é criticada todos os dias, e eu nunca vi isso, foi o André Sanches. Nunca vi o Andrés dar soco em ninguém. O Andrés é criticado por N. Eu nunca vi. Então, o Corinthians se manifestou, Lívia Nepomuceno.
Eu estou procurando aqui, a notícia que chega é que tenho sim aqui já, o Corinthians se manifestou. E é o seguinte, abre aspas, neste domingo, dia 7, o presidente do Corinthians, Augusto Melo, foi hostilizado por torcedores do Cruzeiro na saída do camarote do estádio do Mineirão. Após uma discussão, a equipe de segurança do clube interviu para proteger o presidente e os outros membros da diretoria e staff, afastando alguns cruzeirenses mais exaltados. Fecha aspas. Não desmentiu o soco, né? Quem também foi ouvida sobre o caso foi justamente a advogada do torcedor e ele também falou depois que saiu da delegacia. Andresa, o João teve o depoimento tomado ali dentro da delegacia do Mineirão. Eu queria que você contasse pra gente como é que foi lá dentro, o que aconteceu, um relato completo, por favor. Boa noite, Pio. O João relatou o que aconteceu, que ele havia saído do camarote já no final do jogo para comprar um suco para o filho dele, momento em que alguns torcedores brincaram com o presidente do Corinthians, falando que ele seria o presidente que rebaixaria o Corinthians. Momento que o presidente chegou e desferiu um soco em seu olho direito. E foi ouvido pelo delegado plantonista e o delegado acatou o Caio do Vale, se eu não me engano, que se apresentou como representante do Corinthians e tentou intimidar o tempo inteiro a vítima, tentou me intimidar e tentou intimidar o filho da vítima de 8 anos também em delegacia, nos olhando de cima e baixo e falando ao relento que a gente voltaria a jogar em São Paulo. A Minas Arena prontamente apresentou as imagens foram conclusivas que o Augusto Melo quem desferiu o soco no torcedor do Cruzeiro. Então, lá dentro, com o delegado, houve essa confirmação de que as imagens são contundentes mesmo em relação a essa agressão do presidente do Corinthians ao torcedor João Daniel do Cruzeiro. Sim, as imagens são contundentes que foi o Augusto Melo. A princípio a gente até achou que a presença do assessor aqui seria para confundir a polícia, mas não. O assessor, o depoimento dele foi no sentido de falar só que o presidente foi tão covarde quanto o ato, né? No ato de desferir um soco e no ato de também fugir da polícia. Quem falou isso? O assessor, na verdade, ele não falou com essas palavras, mas ele veio só dizer que o presidente do Cruzeiro o presidente do Corinthians, desculpa, já havia evadido o estádio. Que ele já tinha ido embora, então ele não vai comparecer à delegacia? Sim, ele não vai comparecer à delegacia. Ele será intimado por carta precatória para prestar depoimento. E agora, quais são os próximos passos, você que é advogada do João Daniel? Nós vamos representar contra o presidente, tanto na esfera civil, também adentraremos tanto na esfera criminal, também adentraremos na esfera civil, porque a gente acredita que isso não é futebol, isso não pode ficar assim. Nós temos uma criança de 8 anos completamente traumatizada, uma criança de 8 anos que me gritou no camarote falando: tia, me ajuda, estão batendo no meu pai. E se você pergunta à criança agora o que ela quer, ela fala que quer bater também no presidente do Corinthians. Então a gente está demonstrando para ela que isso não é atitude, que isso não é futebol e que ela pode sim vir ao estádio, ela pode sim continuar torcendo, que isso não vai acontecer novamente. A gente quer que isso sirva de lição para a torcida e para todas as crianças que presenciaram essa cena lamentável. João, você havia dito antes que a polícia tinha pedido para você fazer o seu depoimento em outra delegacia, porque a Polícia Civil tinha ido embora. Mas o pessoal voltou, colheu o seu depoimento. Como é que foi lá dentro conversando com o delegado? Isso, o doutor estava aí finalizando o plantão, conseguiu colher meu depoimento. O doutor médico também ainda estava no plantão. Talvez uma falta de comunicação, a gente não tenha entendido. Eles estavam ainda e conseguimos fazer o boletim de ocorrência e fazer também o exame de corpo de delito. As imagens, eles falaram alguma coisa em relação às imagens? Que a Polícia Civil já recebeu as imagens da Minas Arena, do Mineirão. Você ouviu alguma coisa em relação a essas imagens? A informação que a gente tem é que as imagens são bem contundentes. Eu não tenho informações sobre as imagens. Eu e meu filho, nós estamos muito abalados, mas a minha consciência, eu tenho certeza do que aconteceu, eu não estaria aqui.
Eu tô doido para estar em casa com meu filho, descansando. Nós dois estamos muito abalados, que é um momento de lazer nosso, diversão, que desde sempre eu tenho com meu pai, com minha mãe, com minha família. Infelizmente aconteceu isso, o que não condiz com a grandeza do clube Corinthians. E talvez o gestor estivesse um pouquinho exaltado, eu entendo, mas essas coisas não podem acontecer, né? Agora é buscar os seus direitos, né? Você vai até o fim. Eu não quero nada com isso, eu só queria que não acontecesse mais, nunca mais com nenhum torcedor de nenhum clube. Só isso. Cara, a situação não é fácil para Augusto Melo e até mesmo o delegado deu um depoimento dizendo que as câmeras seriam apuradas e, como você pode verificar, já tem imagem do Augusto Melo agredindo o torcedor. No final da partida foi relatado, chegou uma ocorrência, né, que um torcedor do Cruzeiro teria sido agredido pelo presidente do Corinthians, né? Tomando conhecimento, a Polícia Civil foi até lá dentro para tentar localizar o presidente do Corinthians e já pegar acesso às imagens para verificar a situação. Bom, a gente chegou, foi ao vestiário. A primeira informação foi que o presidente já tinha saído do estádio, né? A gente pediu que isso fosse checado, ficamos lá aguardando essa confirmação, ao mesmo tempo que a gente estava pegando as imagens e confirmando se de fato ele havia saído e as imagens do alegado da suposta agressão. A gente teve acesso às imagens, de fato o presidente já tinha evadido da hora que a gente teve conhecimento da ocorrência, que a gente foi lá, então não foi possível ouvir ele, o procedimento foi instaurado, a gente ouviu a vítima, ouviu um representante do clube, né, que confirmou a informação de forma oficial, apesar das imagens, que o presidente já havia evadido, então aqui foi feito esse primeiro atendimento, já foi feito o exame de corpo de delito, o legista estava presente, já fez, e agora a gente segue aí com as investigações para concluir a parte relativa ao presidente. As imagens do estádio são contundentes mesmo? O que você pode dizer em relação ao que o estádio filmou? O estádio forneceu as imagens, a gente vê o fato, agora a gente tem que analisar com mais detalhe para saber até a dimensão, mas de fato mostra um contato do presidente para com o torcedor. E por que aquele representante estava aqui? Vocês estavam esperando o Augusto para depor, mas qual é o valor que ele tinha ali naquele momento? Vocês vão pegar o depoimento do presidente em que momento? Então, a presença dele aqui foi para trazer aos autos, apesar que a gente estava com as imagens aguardando essa formalização da juntada do vídeo, mas foi para trazer essa informação que o presidente tinha evadido. Então a gente queria que isso fosse juntado aos autos de forma oficial por um representante do Corinthians. Então, mas ele não tem cargo no Corinthians. Ele se apresentou como representante do clube? A gente conversou com o representante do clube lá, que foi nomeado para ele trazer essa informação para a gente. Quem do clube? Você pode falar o que você conversou lá? Não, lá dentro não. Foi conversado só para a gente checar essa informação em relação ao presidente e o que foi confirmado pelas imagens que o presidente tinha se evadido no momento. Quais são os próximos passos agora? Agora a gente vai analisar as imagens, aguardar a juntada do laudo e avaliar se vai expedir uma precatória para São Paulo, para o presidente ser ouvido, ou encaminhar um procedimento da justiça para que a justiça faça essa precatória. A gente vai analisar agora. É lesão corporal, doutor? De que forma a gente pode entender o tipo de denúncia que foi feita? A denúncia seria uma lesão corporal leve, né? Ou a depender do laudo, a gente vai aguardar para ver se confirma como uma lesão leve ou se enquadra como uma via de fato. Mas independente do tipo em si, seria um termo circunstanciado de ocorrência. Então, só para a gente traduzir aqui, agora vocês vão esperar para ver se vai ouvir o presidente de lá ou se de fato ele teria que vir aqui depor, como seria? Na verdade ele teria, por ser de lá, ele poderia ser ouvido por precatória, né? Então seria ou expedido pela polícia ou pela justiça. Aí agora a gente alinha a melhor estratégia. Mas e aí, torcedor? O que você achou dessa atitude do Augusto Melo? A agressão tá legalizada? Comenta aí!